Capítulo 2057 Núcleo Rachado, Parte 1. Sob a proteção da barreira esmeralda que os mantinha ancorados, Crank conjurou um passo de dobra, liderando o grupo para longe de Belius. Você acha que Faluel e os outros estão vivos? Ele disse depois que a escadaria fechou, interrompendo a fúria ensurdecedora da tempestade. Lee tirou seu amuleto de comunicação do bolso e verificou se as runas dos membros da unidade de Faluel ainda estavam lá. Todos parecem estar bem, mas vou esperar um pouco antes de ligar para eles. Se eles foram apanhados pelo furacão em formação, não podem se permitir um momento de distração. Ele respondeu. Bom saber. O Hyperion encolheu novamente, passando de uma besta divina de tamanho humano para um texugo de mel. Meu contrato com o reino provavelmente acabou. Se algo acontecesse com a Hydra, todo o meu trabalho duro teria sido em vão. É com isso que você está preocupado. Seu lucro? Solos ficou indignada com a atitude indiferente de Crank e deu um passo à frente para lhe dizer o que pensava. Boas pessoas morreram hoje. Colocamos nossas vidas em risco, mas foi tudo em vão. Em algumas horas, Belius cairá nas mãos de Trude e não há como dizer se Vesta e Prod não terminarão da mesma maneira. Você não entende o quão terrível é esta situação? Seu corpo estava à beira do colapso. A cada passo que dava, Solos podia sentir rachaduras se abrindo ao longo de suas pernas. Seus pulmões ardiam de exaustão, tornando cada palavra dolorosa de falar, mas sua fúria lhe dava forças. Isso não é da minha conta, senhora. Crank a ignorou e sentou-se em um pedaço de grama. Ele tirou uma grande pilha de comida de seu item dimensional e começou a comer para recuperar as forças. Eu não sou do reino e não tenho amor por este lugar. Nenhuma dessas pessoas era minha amiga, então não me importo com o que acontece com elas. Você prefere fruta ou carne? Ele disse com o mesmo tom que usaria para falar sobre o tempo. Solos estava prestes a responder com palavras muito rudes quando Lee colocou a mão em seu ombro, impedindo-a. Sente-se e economize suas forças. Ele usou o contato físico para estabelecer uma ligação mental invisível. Se você não retornar ao seu anel rapidamente, sua forma humana poderá ser perdida para sempre. Não há tempo para brigas. Além disso, não sou diferente dele. Não vim para Belius pela bondade do meu coração, apenas por causa do meu acordo com a realeza. Um acordo que pode não ser mais válido devido ao nosso fracasso. Precisamos retornar ao deserto antes que o reino identifique nossa posição. Ele apontou para Varigrave, que ainda segurava seu corpo e equipamento. Não se preocupe com seu contrato com a realeza. Lee usou o revigoramento para restaurar sua força enquanto preparava uma dobra. Depois de hoje, eles precisarão de você mais do que nunca. Quanto a Faluel, se ela sobreviveu, honrarei minha parte em nosso acordo. Sim, certo. Vou acreditar quando ouvir isso deles. O Hyperion disse com escárnio, com um otimismo que rivalizava com o de Lit. A propósito, o que fazemos agora? Não tenho onde ficar. Não existe nós. Lit respondeu. Basta chegar a qualquer cidade que não esteja sob a bandeira de Trude e tenho certeza de que o exército ficará feliz em atribuir-lhe uma nova missão. Quanto a mim, estou fora daqui. Ele ergueu Solos como uma princesa e caminhou pelos passos no momento em que apareceu. Os demônios o seguiram fundindo-se com sua sombra, fazendo o corredor dimensional durar uma fração de segundo. Uau, isso foi rude. Crank disse com um arroto. Ele nem se preocupou em trocar runas de comunicação. Vamos torcer para que o lagarto esteja vivo e bem, ou não terei como entrar em contato. Qual era mesmo o nome dele? O Hyperion continuou comendo enquanto falava sozinho por vários minutos antes de perceber que não tinha ideia de quem era Solos, quais eram seus motivos e por que ela tinha a mesma assinatura energética de Lit. Por que não fiz uma única pergunta a ele porque ainda estou falando sozinho? No entanto, não havia ninguém para responder, exceto alguns pássaros pousados em uma árvore que piavam para ele. Eu não sou louco, você é louco. Não preciso da sua pena, cérebro de pássaro. Crank disse, fazendo as pequenas criaturas voarem de medo. Deuses, eu preciso de uma vida.
Enquanto isso, Solos mudou de forma para sua forma de anel e Lit abriu um passo após o outro para alcançar o geyser de mana de Kadura, uma das fontes mais poderosas de energia mundial que ele conhecia na região de Quellar. Além disso, muito pouco tempo se passou desde a destruição da Estrela Negra para que algo valioso tivesse se formado, para que ele pudesse esperar que o geyser ainda estivesse em uma terra de ninguém. O anel de pedra, que era a manifestação física da torre de Menadion, estava lascado em vários pontos, e Lit sentiu que havia algo errado com ele. Droga, Solos se esforçou demais. Primeiro uma besta divina, depois os 2 feitiços de Silverwing. Se não fosse por essa maldita tribulação, eu poderia fazer com que ela largasse seu corpo humano assim que Arta escapasse. Esperemos que não seja tarde demais. Solos sentiu sua preocupação e quis tranquilizá-lo, mas sua mente agiu de forma estranha. Ela não deveria conseguir dormir fora da torre, mas sua consciência estava ficando mais turva a cada segundo, reduzindo seus pensamentos a ruído branco. Vargrave também queria falar com ele, mas sentia que não havia tempo para conversa. Assim que Lit alcançou Kadura, ele colocou a mão no chão para deixar Solos escapar e conjurar a torre sem a necessidade de se transformar em sua forma de aranha. Ele não tinha ideia de quanta força lhe restava e não queria forçá-la ainda mais. Foda-me de lado. Alguns segundos depois, o anel ainda estava em seu dedo. Ele continuou esperando e verificando com revigoramento, pois por mais que chamasse por ela, Solos não respondia. Ela ainda estava lá, perdida entre a consciência e o sono. Tanto a condição dela quanto a do anel pararam de piorar, mas também não estavam melhorando. Depois de alguns minutos, Lit começou a entrar em pânico. O revigoramento não teve efeito sobre ela e a ligação mental deu-lhe estática. Ele fez o possível para lembrar o quão profundo Solos geralmente cavava no subsolo antes de formar a torre e usava a magia da terra para fazer isso por ela. Então, Lit tirou o anel e colocou-o em um poço profundo o suficiente para cercá-la completamente com o fluxo de energia mundial. Ao mesmo tempo, ele continuou tocando o anel para fornecer a Solos um fluxo constante de sua própria mana. Não desista, Solos. Você consegue. Basta formar a torre e tudo ficará bem mais uma vez. Nada aconteceu. Lit podia sentir a presença do geyser revigorando seu corpo enquanto o anel permanecia rachado sem nenhum sinal de recuperação. Droga, agora que penso nisso, Solos sempre apontou como as tribulações colocam uma grande pressão em meu corpo, especialmente depois que minha força vital quebrou. Ela não está em nenhuma condição diferente, senão pior. Capítulo 2058 Núcleo Rachado, Parte 2. Pelo menos depois de uma tribulação, eu poderia receber cura e força vital de outros, enquanto sua natureza híbrida como um artefato torna até mesmo minha técnica de respiração inútil. Quando ela voltar à sua forma de pedra perdendo o juízo, Lit ligou para Salar que pediu sua ajuda. Acalme-se, Penas. O pânico não vai ajudar nenhum de vocês. A voz do guardião soava como a de um sargento descontente. Por favor, a bronca pode esperar. Venha aqui ou pelo menos me diga como posso ajudar. Solos. Lit respondeu. Minha presença é desnecessária. Você fez tudo certo. Você só precisa de um último passo. O tom de Salar suavizou-se uma vez, apesar da distância que os separava. Impressão de sangue permitiu que ela sentisse o quão cansado ele estava da luta e o quão preocupado ele estava com seu parceiro. Qual é? Você se lembra de quando estava na praia e invocou sua torre? Ela perguntou. Sim. É a mesma coisa agora. Só porque você normalmente deixa Solos no comando da torre, não significa que você não pode controlá-la sem ela. Você é o mestre da torre e ela obedece à sua vontade. Salar disse. Você está me dizendo que eu só tenho que forçar a torre a se manifestar? Antes de desperdiçar um pingo da energia de Solos, Lit queria ter certeza de que o plano era infalível. Não. Se você fizer isso, o núcleo da torre entrará em colapso. Primeiro, você deve fazer com que a torre atraia o geyser de mana. No momento, é semelhante a um paciente em coma que não consegue se alimentar sozinho. Vá com calma. Não alimente a torre mais do que ela pode suportar ou você tornará as coisas ainda piores.
Salaark disse. Lita assinou com a cabeça e se concentrou no anel de pedra, tratando-o como um artefato em vez de seu melhor amigo pela primeira vez em sua vida. Ele assumiu o controle da torre, ignorando a consciência remanescente de Solus, e fez com que ela absorvesse lentamente a energia do mundo circundante. No início, era a mesma quantidade que seus núcleos auxiliares inspiravam a cada respiração que ele respirava. O anel devorou a energia sem esforço e ansiava por mais, mas Lita esperou até ter certeza de que não havia efeitos colaterais antes de aumentar o fluxo. Salaark o guiou durante todo o procedimento, ensinando Lita a reconhecer quando o núcleo da torre havia se recuperado o suficiente para não precisar mais de sua supervisão. O artefato de Menadion é uma obra-prima. Se não fosse pelo fardo de sustentar a vida de Solus e pelos danos que a tribulação infligiu a ela, a torre teria se recuperado no momento em que você alcançou o geyser. Ela disse. Eu não me importo. Apenas me diga se ela está segura. Lee tentou entrar em contato com Solus com o link mental de vez em quando, mas sem sucesso. É claro que ela está segura. A torre está programada para se sacrificar até a última pedra para proteger a vida dela. Salaark respondeu. Por que você acha que o anel quebrou? A torre está cuidando dos ferimentos dela. Além disso, pare de tentar contatá-la com o link mental. Isso apenas coloca mais pressão sobre ela. Solus precisa descansar. Não use nenhum dos poderes da torre até que ela recupere a consciência e seu núcleo de mana se estabilize. Eu vou. Ele assentiu. Por favor, diga a Camille que estou bem. Depois da queda de Belios, ela deve estar muito preocupada e não posso ligar para ela até terminarmos aqui. Não posso me permitir nenhuma distração. Somente quando as rachaduras no anel se fecharam e seu vigor foi restaurado é que Lip permitiu que a torre tomasse forma. O processo demorou mais que o normal e mesmo que o prédio não parecesse diferente do normal, ele podia sentir o quão fraco ele realmente era. Não havia luz lá dentro e todos os móveis pareciam velhos e empoeirados. Todos os andares da torre foram desenergizados, tornando os quartos simples. Até que Solus se recuperasse, a torre do mago não seria diferente de um edifício de pedra. Lid foi imediatamente para o quarto de Solus, esperando encontrá-la dormindo, mas a cama estava vazia. Ele estava prestes a visitá-la quando se lembrou do aviso de Salaark. A situação deve ser muito ruim. Não me sinto diferente de quando estava sentado no geyser. A torre não está aumentando minhas habilidades como de costume com medo de perturbar o sono de Solus. Lid conjurou uma zona de silêncio antes de chamar Camila com seu amuleto do deserto. Ele não tinha ideia se sua ausência poderia comprometer a recuperação dela e não queria correr riscos desnecessários. Ele sentou-se na cama, sentindo-se tonto pelo cansaço do tratamento de Solus, a ponto de até mesmo um feitiço tão simples esgotar suas reservas de mana. Graças aos deuses vocês dois conseguiram. Camila disse em meio às lágrimas. Estava muito preocupada. Ela estava olhando para suas runas desde que a má notícia chegou a Valeron, mas não se atreveu a chamá-los, com medo de perturbá-los enquanto ainda pudessem estar envolvidos na batalha. A vovó não entrou em contato com você? Ele perguntou. Sim, mas eu estava com medo de que o que quer que esteja errado com Solus, o dano também refletiria em você devido ao vínculo que vocês dois compartilhavam. Lita estava prestes a tranquilizar Camila quando ponderou suas palavras e decidiu se controlar. Foda-me de lado, você está certa. Ele podia ver com aperto demoníaco que a torre era na verdade um buraco negro tanto para a mana quanto para a energia mundial. Não me sinto tonto por causa do silêncio, mas porque a torre está se alimentando de mim. Menadion deve ter priorizado a segurança de Solus até mesmo em relação a de seu mestre. Alguma mãe teria feito diferente. Camila respondeu. Não, definitivamente não. Como e descanse bastante, ela disse. Se pelo menos metade do que ouvi sobre a batalha de Belios for verdade, vocês dois vão precisar. Falando em mães, ligue para Elina. Ela não vai descansar até ter notícias suas. Eu vou, mas primeiro preciso ter certeza de que você também está segura. Lid disse enquanto tirava comida e tônicos de seus amuletos dimensionais para não estressar a torre.
O que você quer dizer? Ela perguntou. O que aconteceu com Vesta e Prod? Fui afastado do exército desde o fim da batalha por Belius. Além disso, como a realeza recebeu as más notícias? É uma longa história. Camila suspirou. Cidade de Valeron, Palácio Real, ao mesmo tempo. Um silêncio terrível encheu a sala do trono, onde uma exibição holográfica mostrava em tempo real a situação do campo de batalha das 3 cidades sitiadas. Os anciões do conselho mantinham seus amuletos de comunicação abertos em uma mesa próxima, recebendo atualizações constantes sobre o número de vítimas. A conta de cristal do pequeno mundo havia retornado ao rei Meron, que só conseguiu apertá-la enquanto testemunhava a tempestade de granizo e o furacão destruindo as matrizes protetoras de Belius. Qual é o status da evacuação? Ele perguntou. Mais de 50% do pessoal conseguiu escapar. O general Vorg respondeu. Não achamos que as matrizes durarão muito. Precisamos que os despertos abram seus passos espirituais e salvem o máximo de pessoas que puderem, senhora Gernov. O rei voltou-se para o enviado do conselho. Podemos fazer isso. Afinal, quem está dentro da cidade não lutou e tem mana de sobra. Tem certeza de que quer que nosso pessoal simplesmente vá embora? Giza perguntou. Continua no próximo vídeo.